Você já foi à Amazônia? Você? Você. Você? 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 Você. Você? Você. Ninguém sabe exatamente quantos estrangeiros estão vivendo atualmente na Amazônia. É melhor consultar um ator da Globo, porque ele sabe. Eu não sou o DiCaprio, mas... A CPI das ONGs estima que pelo menos 100 mil organizações não governamentais, a maior parte vinculada a organismos estrangeiros. Faz as contas. Realiza. São Pelo menos 100 mil organizações não governamentais, a maior parte vinculada a organismos estrangeiros. Veja que coisa curiosa. Vou tirar o sutiã aqui para ficar mais à vontade. Dos 20 passageiros que viajavam junto com a nossa equipe, 10 eram estrangeiros, todos canadenses. Why did you come here? Just to tour. Eu vim aqui para passear, desconversa este rapaz. A amiga dele tem outra versão. Volunteering, helping out. Segundo ela, veio para nos dar ajuda humanitária, para trabalhar naquilo que for Whatever's preciso. needed. Uma onda de conscientização. O grupo logo se dispersa, sobe de barco Rio Negro com destino desconhecido. Tentamos então saber o paradeiro deles. É melhor consultar um ator da Globo, porque ele sabe. Primeiro na FUNAI, que deveria controlar a entrada de não índios nas reservas indígenas. Não, eu não tenho ideia nenhuma. Tem um certo controle pela FOIRN. Os próprios comunidades indígenas, eles começam a denunciar a FUNAI que existe estrangeiros sem permissões. Seguindo o conselho, vamos então até a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro. A ONG, formada pelos próprios indígenas, congrega outras 65 entidades indigenistas. O presidente, Domingos Barreto, confirma que há muitos estrangeiros trabalhando com eles. As pessoas que trabalham conosco estão trabalhando com os projetos indígenas. Agora, fora das pessoas que trabalham conosco... Uma pergunta. Não sou eu que tenho que responder. Existe para isso, para a Polícia Federal, existe outros órgãos competentes para É muita pergunta sem resposta. dizer isso. No posto da Polícia Federal, a mesma coisa. Os policiais aqui são proibidos de gravar entrevista, mas nos aconselham a procurar o Exército. O Exército sabe o que essa gente toda vem fazer por aqui? Em alguns casos, sabe. É um assunto bem delicado. É importante se informar sobre esse assunto. A política indigenista brasileira está completamente dissociada do processo histórico de colonização do nosso país. Precisa ser revista com urgência. Eu não estou contra os órgãos que cuidam disso. Eu quero me associar para que a gente possa rever numa política que está demonstrado no terreno que não deu certo até hoje. É só ir lá olhar as comunidades indígenas para ver que essa política é lamentável, para não dizer que é caótica. Será que os índios são ouvidos? Nós já sabemos, de fonte muito boa, que mais ou menos uns 10 ou 15 Yanomami, os mais destacados da comunidade, estão na América. Para mim, índio quer morar na cidade. Aprendendo inglês, aprendendo uma porção de coisas. Educação. E aprendendo uma política. E esta política vai acontecer em quê? Eles vão voltar dentro de 1 ou 2 anos, que talvez, eu não sei se eu vou assistir, mas vocês vão. Daqui uns 2 ou 3 anos, essa gente volta para as tribos Yanomami, liderando, falando inglês, uma outra mentalidade. E o que eles vão fazer? Tomar antibiótico. Eles vão pedir um território Yanomami. Para onde vão ser levados os ribeirinhos e os índios? Eles vão pedir um território Yanomami desmembrado do Brasil e da Venezuela. E a ONU vai dar. A ONU vai dar. índio. E dá como tutora, no começo dessa nova gleba, a América do Norte. É um caminho sem volta. Que loucura. E por que faz isso? Amor dos americanos com relação ao Yanomami? Não, senhor. Eu não tô entendendo, gente. Eu vou ter que pesquisar, então, né? E vai olhar. E tem muita gente interessada nesse subsolo. Nesse momento, em todo mundo, milhares de pessoas Tem muita gente interessada. estão indo para as ruas protestar e mudar o seu destino. Uma onda de conscientização. Tem muita gente interessada. E esse subsolo pode estar também aí no Xingu. Parque Nacional do Xingu. Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil.
Verdade, André. Boa noite. O diretor James Cameron e a atriz Sigourney Weaver, do filme Avatar, estavam entre os manifestantes. Eles defendem o cancelamento do leilão marcado para 20 de abril. Eles vieram ao Brasil convidados pela ONG americana... Amor dos americanos com relação ao Yanomami? Não, senhor. Eu não tô entendendo, gente. Convidados pela ONG americana. Eles vieram ao Brasil convidados pela ONG americana Amazon Watch. O diretor está tão engajado contra a construção da usina que vai conversar sobre o tema com senadores americanos. Entre nessa corrente. Eu não tô entendendo, gente. Senadores americanos. Entre nessa corrente. Eu não tô entendendo, gente. Senadores americanos. Uma onda de conscientização. Pense no Brasil em que seu neto vai crescer. Você sabe o que é? Entre nessa corrente. Mas depois a gente se arrepende. Sabe aquela sensação que você tem de se arrepender de alguma coisa que você fez? Eu não sou o DiCaprio, mas... Argumentos frágeis e sem muito embasamento. Se eu fosse vocês, não tomaria nenhuma decisão precipitada. Se você, assim como eu, já assinou... É um caminho sem volta. Belo Monte é um assunto bem delicado. É importante se informar sobre esse assunto. Seria energia limpa se fosse no deserto. Argumentos frágeis e sem muito embasamento. Esta semana, o assédio internacional sobre a Amazônia brasileira ficou evidente. Organizações milionárias já não escondem mais que pretendem adquirir cada vez mais terra no norte do país. Se o governo não fizer nada, corre o risco de logo não ter mais o que defender. O diretor está tão engajado contra a construção da usina que vai conversar sobre o tema com senadores americanos. Entre nessa corrente. Eu não tô entendendo, gente. Senadores americanos. Entre nessa corrente. Eu não tô entendendo, gente. Senadores americanos. Uma onda de conscientização. Pense no Brasil em que seu neto vai crescer.